agora o programa Louvores Eterno. Louvor, adoração, mensagem de Deus e, é claro, a sua participação. Eu sou o presbítero Marcos e estarei com você até a 1h30. A nossa libertação, o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva jorrar dentro de mim. Por isso cada vez que eu olho para ti, palmas, dançamos na presença de Deus, jorrar dentro de mim. Um show de alegria no seu rádio. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha. Por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva jorrar dentro de mim. Por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva jorrar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nova vitória. É a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão, diga forte. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É a nossa força em tempo de fraqueza, uma dor no tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Aceita Cristo, meu irmão, minha irmã. Aceita Cristo dentro do meu coração. Esta igreja ela um dia vai subir, ela um dia vai subir pra Nova Jerusalém. Essa igreja sim, esta igreja vai subir, vai subir. Esta igreja vai subir, vai subir. Esta igreja vai subir, vai subir. Vai subir com Jesus. Esta igreja vai subir, vai subir. Esta igreja vai subir, vai subir. Esta igreja vai subir, vai subir com Jesus. Jesus um dia prometeu de nos mostrar seu evangelho.
subir. Esta igreja vai subir, vai subir. Esta igreja vai subir, vai subir. Vai subir com Jesus. Esta igreja vai subir, vai subir. Esta igreja vai subir, vai subir. Esta igreja vai subir, vai subir. Vai subir com Jesus. Oh, morte, aonde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Morte, morte, aonde está a morte? A sua vitória. A sua vitória. Jesus ressuscitou. Ressuscitou lá embaixo. Ressuscitou. 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 Aleluia. Ressuscitou. 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 Oh, aleluia. Oh, morte. Oh, morte. Aonde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Oh, morte. Oh, morte. Aonde está a morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. 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 A Páscoa. Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos e chocolates e comemos um tão com a nossa família. Mas Páscoa não é isso. Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós, mandou o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, Ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 3,16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Sim, Ele vive. E se hoje nós temos vida, temos porque Cristo nos amou. Deus é amor. E Páscoa é isso, o amor de Deus por A paz do Senhor, minha amada irmã. Nós, em 3 palavrinhas, desejamos a todos vocês uma Páscoa cheia de Jesus. Porque Ele me salvou, porque por mim se entregou. A paz do Senhor, minha amada irmã, pastora Lucimar de Farias. Que Deus abençoe a minha amada irmã ali na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Lembrando aí que a missionária, a pastora Lucimar de Farias, é a mãe da nossa amada irmã missionária Priscila de Farias. Que Deus abençoe a vida da minha amada irmã. Uma tarde abençoada, cheia da graça e cheia da presença de Deus. Já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue falar. Eu só ouvi teus amigos. Mas o Deus que me enviou aqui
de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo a sua alma. Deixo que essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer. Você vai ter que mostrar que você só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. A paz do Senhor, Roseli Martins, cidade de Bicas, Minas Gerais. Seja bem-vinda a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno. A paz do Senhor, meu amado irmão Didi, meu amado irmão Adriano Antuno. Que Deus o abençoe e seja bem-vindo a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno. E tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. 12 horas e 15 minutos. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz
e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia e renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia? Fui eu. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Eu fiz pedras jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu? Fui eu. Lembra do caminho no meio do mar? Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro. Tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Lembra da nuvem de dia? Fui eu. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Eu fiz pedras jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu? Fui eu. Lembra do caminho no meio do mar? Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro. Tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? A paz do Senhor, meu amado irmão Valdecir Rodrigues. Seja bem-vindo a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno. Um domingo de Páscoa abençoado, cheio da presença de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então coração já fraco e cansado de duras emoções. Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu, não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando.
contigo é no silêncio. Ele vai agir. No silêncio, ele vai te sustentar. No silêncio, teu pranto vai cessar. No silêncio, tem que adorar para o teu milagre chegar. Pro teu milagre chegar. Pro teu milagre chegar. Carros pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio. E eu 12 horas e 30 minutos. anseio pela noite ou pelo dia, dia sublime, tão sublime, a saudade por alguém que eu ainda não vi. Me imagino correndo pra teus braços, ó Pai. Eu só quero a calmaria de um lugar que só dá o vento da paz, guiando as águas tranquilas. Sou estrangeiro e vou seguindo para o eterno lar, enquanto eu espero o momento em que vou te encontrar. Quando não sei, um dia eu sei, estarei no meu lugar, tão sublime. Jerusalém, oh, encontrei a calmaria do lugar que sopra o vento da paz, vem junto às águas tranquilas. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. Hoje encontrei, em ti encontrei o meu lugar, o meu lugar, encontrei o meu lugar, o meu lugar, encontrei o meu lugar. Tão sublime. A paz do Senhor, meu amado irmão Francisco Arcanjo, levita músico na casa do Senhor. Que Deus o abençoe poderosamente. Um domingo de Páscoa abençoado na presença do nosso Deus.
sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado. Waxcel, a sua assistência celular. Rua Amaro Branco da Silva, 301, Jardim Mauá. Conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Música, informação e participação Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Frente ao mar no crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar. Iam encontrar horizonte sem nem se preocupar. Se quando a noite chegasse teriam onde pousar.
ter certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves, saber onde elas vão chegar. Foi assim, pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci. Quando acordei, vi o sol que nascia e logo avistei. E as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, vir me descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Se for impossível, clamarás a mim.
Sou minha amada irmã Sônia, conhecida como Sônia Cabeleireira. Que Deus abençoe a vida da minha amada irmã no domingo de Páscoa, abençoado e cheio da graça e da presença de Deus. Está chegando o dia de comemorarmos a nossa libertação do pecado por meio de um sacrifício feito na cruz. Sim, eu estou falando da Páscoa, data em que celebramos a ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte, o pecado e o diabo. Por todo o mundo, pessoas de todas as crenças celebram do seu jeito esse tempo de renovo, que simboliza a passagem da morte para a vida. Mas será que realmente sabemos o significado da Páscoa? A Páscoa não é e nem deve ser considerada só um momento de celebração, com bacalhau no prato e trocas de ovos de chocolate. Eu não sou contra essas tradições. O que eu estou dizendo é que nós devemos lembrar as pessoas sobre o verdadeiro significado da Páscoa, falando da morte e ressurreição de Jesus e do que ele fez por nós. A primeira Páscoa aconteceu há milhares de anos, quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. Deus teve misericórdia e decidiu libertá-los através de Moisés. Mas Faraó não queria deixá-los ir embora. Por isso o Senhor enviou pragas para tentá-lo mudar de ideia. E como Faraó endureceu o coração, Deus decidiu ferir todos os primogênitos do Egito como forma de castigo. Porém, para o seu povo, os israelitas, Deus deu uma ordem. Eles deveriam sacrificar um cordeiro para cada família e assim teriam a proteção. Eles tinham que passar o sangue desse cordeiro na porta de cada casa, para quando a morte passasse, não entrasse na casa que tivesse sido marcada pelo sangue na porta. Leia Êxodo capítulo 12. Daí vem o termo Páscoa, que no hebraico significa
pular a marca, passar por cima ou poupar. Sendo assim, eles foram protegidos da condenação e da morte através do sangue do Cordeiro morto. Da mesma forma, muitos anos depois, Deus enviou seu Filho Jesus, o Cordeiro Santo, para ser morto numa cruz. E o seu sangue derramado sobre os nossos pecados nos traz salvação, proteção, livramento e vida. A Bíblia diz que Deus sempre amou a humanidade, mas por causa da nossa desobediência e dos nossos pecados, todos nós fomos condenados à morte eterna. E como não podemos apagar essa dívida, nós precisamos de um Cordeiro puro, sem pecados, para nos livrar da condenação eterna. E Jesus é este Cordeiro. A Bíblia diz que quando João Batista viu Cristo se aproximando, ele disse: "Vejam, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E nós sabemos que depois que Jesus morreu na cruz, Deus o ressuscitou. E agora todo aquele que crê no seu sacrifício e se arrepende dos seus pecados, é lavado pelo sangue dele que nos dá livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios, penitências, pois tudo já foi consumado. O preço já foi pago por nós lá na cruz. Por isso Jesus é a verdadeira Páscoa e nada e ninguém poderá substituí-lo. A Páscoa é um tempo para nos lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. É um momento para buscarmos uma mudança na nossa maneira de agir, pensar e falar. Para isso, precisamos abandonar o pecado, a falta de fé e tudo que nos afasta do Senhor. Não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas devemos deixar que a palavra de Deus nos transforme. Por isso, faça uma reflexão. Quais as áreas da sua vida precisam de ressurreição? O que você tem deixado morrer que precisa renascer o quanto antes? Talvez você precise ressuscitar a sua alegria de viver, a sua fé, sua esperança e os seus sonhos. E após fazer essa análise, abra o seu coração para Jesus e diga: Senhor, agora eu entendo o verdadeiro motivo da sua morte e ressurreição. Por favor, transforme a minha vida. Eu creio em Ti como meu único Senhor e Salvador e agradeço por me dar a oportunidade de me tornar um filho de Deus. Para você que está me ouvindo, eu desejo que nessa data tão especial você seja restaurado e comece a desfrutar da graça de Deus que nos dá o perdão e a salvação por meio do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. Música, informação e participação no ouvinte. Paulo, mas estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim. Eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Mas assim, tu canta aí, eu moro aqui. Então começa assim: majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Silas, acabou de acontecer, o chão acabou de tremer. O chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu.
Tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas. O chão tremeu, as paredes se moveram. Todos os presos foram soltos. É? Só que tem um problema, Paulo. O imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos pra sair daqui. Eu já sei. Eu vou falar assim, ó. Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte, majestoso, todo poderoso. A ele a honra e toda exaltação. Aqui o homem não brilha, só quem brilha é o leão. Ele abate, ele exalta do jeito que ele quer. E pra ele te exaltar, você tem que ter fé. E se tu estiver pensando que alguém vai te matar, ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, sem dar explicação. Porque o mundo inteiro tá na palma de sua mão. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda ele te faz caminhar. Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Que segura um adorador. Que segura um adorador. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. Você não precisa ser a profissional do ano, nem a mais culta, a mais viajada, mas como toda mulher, o que você precisa fazer é a mamografia. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre nós. Se detectado na fase inicial, tem 90% de chances de cura. Depois dos 40, procure um especialista e faça a mamografia todo ano. Cuide-se. Uma campanha Instituto Oncoclínicas e Sociedade Brasileira de Mastologia. Música, informação e participação do ouvinte. Esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. Me amar, mesmo quando o sol já 13 horas, em ponto. Se
A paz do Senhor, meu amado irmão, meu amigo, meu companheiro pastor Pedro Ângelo. Seja bem-vindo a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno. Que Deus abençoe o teu domingo. Uma feliz Páscoa para o meu amado irmão e para toda a sua família. Nossa Rádio Louvores Eterno 2021, o ano da bênção de Deus na sua vida. Você me encontrou quando desisti de ti. Você disse aqui estou. Quando então as águas quiseram me afogar, você foi meu salva-vida em pleno alto mar. Não te procurava, você me encontrou. Quando eu desisti de ti, você disse aqui estou. Quando então as águas quiseram me afogar, você foi meu salva-vida em pleno alto mar. Nuvem de manhã, fogo a
começo esse cordel fazendo um questionamento. Qual o sentido da Páscoa? Qual o seu real sentimento? Qual é a celebração? Qual é a sua intenção? Qual é o seu pensamento? Tem gente que nem entende o que é comemorado. Repara nos coelhinhos, nos ovos bem recheados. Enquanto isso, Jesus, que morreu por nós na cruz, às vezes nem é lembrado. A Páscoa é o renascimento. A Páscoa é a ressurreição de um bom homem que mostrou qual a melhor direção para seguir nossa jornada, enfrentando a caminhada e segurando a sua mão. E é nessa caminhada que a gente deve lembrar o que foi nos ensinado e começar a praticar. Você vai compreender que tem a força, o poder e o dom de ressuscitar. Ressuscitar o amor, a paz e a união, ressuscitar a bondade, a justiça, a compaixão, a caridade, a esperança, e onde existir vingança, ressuscitar o perdão. Fazer renascer o bem nesse mundo tão cruel, na Páscoa e no ano inteiro. É esse o nosso papel. E também a grande essência, que quem tem essa consciência consegue tocar o céu. Feliz Páscoa! Ele voltará, sim, ele voltará, ele voltará. Meu Jesus vem pra me buscar. Tchup, 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 tchup. Vou ficar pronto a esperar. Meu Jesus vem pra me buscar. Vou ficar pronto a esperar. Ele voltará, ele voltará. Sim, ele voltará, ele voltará. Ele vem buscar você também. Para um lar de paz, amor e bem. Ele vem buscar você também. Vem para um lar de paz, amor e bem. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Hoje eu tenho ministrado palavras pequenas, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Êxodo. Eu vou ler bastante, mas eu vou falar pouquinho. Êxodo, capítulo de número 12. Nós passamos aí na nossa leitura do desafio dos 100 dias. Não faz muito tempo que passamos por Êxodo, e o capítulo 12 também fez parte de nossa leitura, e ele fala do momento ou da instituição da Páscoa. É quando vemos pela primeira vez a Páscoa sendo introduzida. E eu quero ler com você, são 14 versículos, e depois eu vou fazer apenas uma breve reflexão. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos.
e com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido, senão assado. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que deles ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei na terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Preste atenção, porque eu quero conversar com você algo muito simples. O grande desafio da mensagem do Evangelho está na fé. Acredito que a grande maioria de nós sempre vivemos debaixo de duas vertentes de pensamentos no que diz respeito à religiosidade: a criação e a evolução. Nós temos sempre esse grande desafio a lidar. Às vezes você vai para a faculdade, você vai para determinados ambientes onde as pessoas têm muita dificuldade de acreditar num Deus que criou todas as coisas, um Deus que é todo poderoso. As pessoas pegam muitas vezes o seu pouco conhecimento ou a nossa mente humana tão pequena e tenta buscar entender. Se usarmos as perguntas certas nos momentos de fazermos a nossa reflexão, certamente encontraremos boas respostas para as nossas interrogações. Há um tempo atrás alguém me perguntou: pastor, por que é que existe tanta miséria no mundo? Por que é que tantas pessoas morrem de fome? Se Deus existisse, o senhor não acha que ele precisava tomar uma providência no que diz respeito a isso? E eu perguntei à pessoa: onde havia miséria? Onde há miséria? Eu não sei onde há miséria. E ele me disse então, apontando para o continente africano, muito assolado pela fome, e é verdade. Mas eu lembrei a ele que os americanos jogam na lata do lixo durante o dia, durante as suas 24 horas, alimento suficiente para alimentar o continente africano. Quando nós olhamos, por exemplo, para lugares do nosso país, o Brasil, onde pessoas não teriam como passar fome, mas os ricos e abastados do Sudeste, por exemplo, jogam na lata do lixo ou desperdiçam recursos que dariam para alimentar. Então, quando nós olhamos para esse panorama, eu descubro que não há miséria no mundo. O único miserável no mundo é o homem ganancioso. Não há miséria no mundo. Se aqueles que vivessem no mundo compartilhassem. Aliás, essa é uma das grandes mensagens bíblicas. Então, muitas vezes eu entendo quando as pessoas indagam a respeito da evolução, e aliás, eu acho que ela é algo muito visto e real no ambiente da criação. Só gostaria de lembrar que ela também é uma teoria, assim como para muitos a criação é apenas uma teoria. Então, se você é capaz de ter dúvidas na fé que professamos,
nós também somos capazes de termos dúvidas. E eu quero falar um pouco disso mais à frente no seu posicionamento. Quando olhamos para esse ambiente, e se você não estiver focado na criação, provavelmente a Páscoa, provavelmente todas essas festividades em torno da fé não fará parte do seu raciocínio, não encontrará nenhum ponto para se estabelecer na sua mente. A nossa história, na verdade, é a seguinte: Deus cria o ser humano e ele acaba desobedecendo a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele é removido do paraíso. E agora nós temos um sério problema, porque o pecado deste homem, a desobediência, me parece que ela não é muito distante do que Satanás fez. O que Satanás fez foi exatamente ser desobediente. E quando nós vamos lidar com essa situação, nós vamos ter um sério problema, porque Deus é justo. E na justiça de Deus, como é que ele perdoa dois que fazem a mesma coisa? Para perdoar o homem e não perdoar o diabo, como é que fica a nível de justiça se os dois fazem praticamente a mesma coisa? A desobediência. Então, o pecado, a justificativa para o erro do homem é colocado na carne. E é daí que vai vir o perdão. É nesse ambiente que Deus vai formatar um ambiente para que o homem consiga novamente encontrar o caminho para Deus, aquilo que Satanás nunca mais vai fazer. E começa desde o Gênesis até o Apocalipse. Por todos os ambientes que vamos circular na palavra de Deus, vamos encontrar a presença do Salvador. Quando nós olhamos no Gênesis, o vemos na tipologia como a semente da mulher, e no Êxodo como o cordeiro que vai remover o pecado do mundo. E é nesse ambiente, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. O que está sendo feito aqui é algo muito interessante. Todas as outras pragas do Egito, nenhuma delas requer nenhum posicionamento dos homens. Não. O homem estava totalmente livre onde estava, na terra de Gósen. E assim que funciona. Aqui estava escuro, lá estava claro. Aqui estavam as rãs, lá estava tudo limpo. Aqui estavam as moscas, aqui vinha a saraivada de pedra. As coisas estavam acontecendo tudo aqui e não estava acontecendo nada lá. Deus queria mostrar para todos uma separação. É que ele que estava enviando tudo aquilo. Mas quando chega nesse último momento, o homem vai ter uma séria participação naquilo que vai acontecer. A instrução dada a Moisés e Arão é o seguinte: digam para todos agora precisam saber que eles precisam de um cordeiro que vai ser morto à tarde. O texto não diz, mas talvez às 15 horas. O texto diz que o cordeiro precisava ser suficiente para todos. E que o sangue daquele cordeiro, depois de morto, ele precisa ser colocado como uma marca nas portas das casas. Preste atenção. O que Deus vai falar agora é algo muito expressivo. Porque algumas pessoas poderiam não querer fazer isso. Matar o cordeiro e comer o cordeiro, mas para que marcar a casa? Qual era o propósito disso? Vamos imaginar que nem todos quisessem fazer. O que eu vejo aqui é que um plano de salvação foi montado. O plano de salvação ele foi entregue. Vocês pegam o cordeiro, matam, vocês assam, comam, pegam o sangue, marcam a porta, fiquem prontos, porque vocês vão sair do Egito. Nós sabemos que teve gente que nem do Egito quis sair. Assim como tiveram egípcios que foram com o povo de Deus, porque saíram. Tinham gente que estava lá e não quiseram sair. Mas é muito importante nós entendermos que o plano de salvação, ele estava pronto.
porém colocá-lo em prática era uma decisão daqueles que receberam a instrução. É a pessoa que decidia se ia marcar sua casa, se ia acreditar naquilo que estava acontecendo. Era uma decisão dela. Enquanto das outras vezes não necessitava de uma decisão, era apenas uma ordem, sai as rãs, as moscas, as úlceras, as pedras, a escuridão, tudo isso. Mas quando chega agora as pessoas, os moradores da casa, deveriam tomar a decisão. Ou seja, é um processo de salvação agora. O problema implicado é a morte. E quando a morte entra em cena, ela só pode ser afastada com a decisão. É o poder de... Eles é que decidiam se eles iam marcar suas casas ou não. Não há registros aqui de pessoas que não fizeram, é verdade. Mas isso me dá o direito. Até porque o texto está dizendo, quando eu olhar o sangue nas portas, eu vou ver a identificação. Como é que funciona isso para um Deus que é onisciente? Ele já sabia, né? Quem marcaria a casa e quem não. Mas por quê? Porque a decisão era da pessoa. É você que decide. A sua vida está recheada de escolha ao longo daquilo que você vai viver. E você decide o que faz, o que não faz, se obedece, se não obedece, se vai ou se não vai. É assim que funciona. O plano de salvação foi feito. É isso. A Páscoa, a passagem, a saída. Não vou usar como saída que fica meio como êxodo. Mas vamos lá. Transpassar, passar, sair, como queiram. A morte pularia aquela casa que estaria marcada pelo sangue. Essa é a proposta. Mas a decisão de fazer isso era da pessoa. Quem não fizesse, não teria a cobertura do sangue. O mais difícil de tudo isso é conseguir enxergar isso sozinho. Esse, eu acredito, que é um dos grandes problemas hoje e ao longo de toda a história. Como é que eu vou acreditar nisso? Que história é essa? Como é que funciona essas coisas? Só enxergar isso, que existe um processo de salvação, que existe céu, que existe inferno, e que toda essa dinâmica ela é verdadeira, para o homem, para o mortal, já é um grande desafio. Por isso, ele vai precisar de duas ferramentas essenciais para tomar essa decisão e para aceitar esse processo, esse projeto de salvação que foi estabelecido. Ele é totalmente individual. Por mais que uma mãe ame seu filho, ela não pode salvá-lo. Por mais que o marido ame sua esposa, ele não pode salvá-lo. Esse é um processo totalmente particular, pessoal, é algo íntimo. Então não tem como. Não é porque eu sou pastor e sou crente que isso favorece meus filhos no que diz respeito ao ambiente e o relacionamento com Deus, a salvação. Quando nós vamos olhar, duas coisas são importantíssimas. Primeiro, fé. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Aquele que tem fé pode alcançar todas as coisas. A fé é um requisito. Mas como esse requisito vem? A Bíblia diz, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A ferramenta que nós precisamos obter para manter esse relacionamento com Deus e entender esse processo de salvação, que muitas vezes, por mais íntimos que sejamos, por mais tempo que tenhamos, basta enfrentarmos uma situação cuja qual perdemos o controle, ou uma crise muito grande, que muitos de nós damos uma olhadinha, pelo menos para verificar como é que anda a nossa fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu preciso da Bíblia. Eu preciso da Bíblia falada, lida, cantada, ou vivida. Tudo isso eu posso colocar quer de uma forma literal ou figurada.
As pessoas vão me ouvir quando eu vivo uma vida íntegra. Mas, pastor, ouvir não tem a ver com audição? No sentido literal, sim. Mas muitas pessoas vão mostrar para as outras, vão fazer com que as outras pessoas ouçam e vejam quem é Jesus com o estilo de vida. Então nós precisamos entender que para enxergar esse processo de salvação, ele é mediante a fé. E a fé, ela se constrói através da palavra de Deus. Segunda coisa que nós vamos precisar é do Espírito Santo. No Evangelho de João diz: quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção nisso, porque isso é muito sério. Para eu aceitar o processo de salvação, acreditar nele, mesmo de forma muitas vezes superficial no início, e depois de uma forma paulatina ele vai se crescendo, vai se intensificando, eu vou precisar de duas coisas: da palavra que me impulsiona a alcançar a fé, e do Espírito Santo que me convence. Por isso que eu digo a você, sem sombra de dúvida, ninguém se converte sem fé, palavra de Deus e o Espírito Santo. É ele que mostra a cada um de nós o processo de salvação. É ele que diz que eu sou um pecador. É ele que diz que há uma justiça e que há um juízo. Se nós não tivermos esses três, agindo, pecado, justiça e juízo, se o Espírito Santo, que é algo inexplicável, é tão particular que tem coisas que o Espírito move alguém para fazer, ou para deixar de fazer, para ir, para não ir, para ouvir, para não ouvir, para vestir, para não vestir. Coisas extremamente particulares. Um relacionamento totalmente íntimo. Mas, às vezes nós falamos assim, você quer ver? Eu estava no local e o Espírito Santo... A primeira pergunta que a pessoa faz: como é que o Espírito Santo fala? E praticamente todos nós não temos uma resposta. Como é que ele fala com você? Como é que você aprendeu a tomar decisões? Como é que você sente as coisas? Eu estava aqui domingo passado e ministrei uma ceia, e durante a ceia, por um grupo pequenininho, menor que esse, num determinado momento me veio ao coração, como diz o meu amigo Luciano Subirá, uma intuição, mas ela era tão poderosa, que ela me disse: seu pai vai morrer e ele não sai do hospital. Você vai me perguntar se eu ouvi uma voz audível? Não. Mas uma emoção invadiu meu coração, me dizendo que ele não voltaria. Eu pedi oração à igreja, para que Deus pudesse deixar pelo menos ele voltar para casa ou ter alta, para que nós pudéssemos, na segunda-feira de manhã, a primeira notícia que eu recebi é que meu pai tinha morrido. Eu não tenho como explicar a você. Eu não tenho. Mas o que eu quero que você entenda é que ele existe. Ele é poderoso. Ele tem mudado centenas e milhares de vidas. Quando nós olhamos para isso, sem ele, nós não temos como chegar em nenhum lugar. Observar esse processo de salvação sem o Espírito Santo não adianta. A melhor maneira que nós podemos fazer é levar para a nossa casa, para o nosso relacionamento de amizade, para a nossa família, o quê? A palavra de Deus e um estilo de vida que mostrem a ele quem é o Deus que nós servimos. Quando aceitamos esse plano, então, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, seremos direcionados, motivados e fortalecidos para estabelecermos uma vida. E preste atenção em que tipo de vida é essa: amor ao próximo e santidade. Quando você e eu temos um encontro com o sangue desse cordeiro, esse sangue, ele apaga as nossas transgressões, sim. Ele nos remete a um novo estilo de vida. E que novo estilo de vida é esse? Quer palavra, quer espírito. Vai te impulsionar para viver sobre dois pilares. Primeiro, amor ao próximo. Quem é o próximo? Segundo, a historinha do bom samaritano. O próximo é aquele que aparece perto de você
tendo uma necessidade. Esse é o próximo. Aliás, na história do bom samaritano, me parece que o sacerdote está voltando para casa, o levita está voltando para casa e um samaritano necessitado. Olhe bem, quando olhamos tudo isso, o que vemos? Que esse novo estilo de vida, de quem aceitou o plano de salvação, ele é feito de fé pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que convence sobre pecado, justiça e juízo, e ele coloca sobre nós duas coisas: amor ao próximo e santidade, porque é isso que declara a coisa maior desse processo de salvação: o amor a Deus. Se eu amo a Deus e não amo o meu próximo, e se eu amo a Deus e não amo buscar a santidade, a Bíblia diz: sede santo, porque Deus é santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. É assim que funciona. Como é que nós vamos descobrir? Fulano se converteu. Show de bola. Ele se converteu, mas ele fala palavrão. Lá uma vez ou outra, um acidente, está ainda se aperfeiçoando, está no início de sua caminhada. Ele ainda faz isso, faz aquilo outro de errado. Tá bom. Me mostra o que ele pensa de seu próximo e faz pelo próximo. Me mostra o que ele está buscando fazer com as instruções e ferramentas no que diz respeito à santidade. Nesse processo e nesse plano de salvação estabelecido desde, eu não vou dizer nem desde o Éden, porque 1 Pedro diz que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus dizer haja luz, já havia dito haja cruz. O processo sempre esteve montado e formado para salvar, mas o desafio é entender que primeiro, as pessoas não vão enxergarem sem o Espírito Santo. Segundo, elas não vão ter sucesso sem fé, e elas não vão ter fé sem a palavra de Deus. Então eu preciso de palavra de Deus que me remete à fé, e fé que me mostra que o Espírito Santo é verdadeiro, ele existe e que caminha conosco. Baseado nisso, meu estilo de vida vai para amor ao próximo, seja ele pobre, rico, importante, ou seja, alguém sem importância ou sem notoriedade, se ele é branco, se ele é negro, se ele é hétero, se ele é homo, se ele é africano, não interessa. Nós amamos, entendemos a importância das pessoas. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17. Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. E esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. E é isso aí, meus amados, estamos chegando ao final de mais esta programação. Agradecer a presença de cada um dos meus amados irmãos que estiveram conosco. Que Deus nos abençoe com um domingo de Páscoa abençoado, cheio da graça e da presença de Deus. E que possamos celebrar uma nova vida, um renascimento, uma vida de bênção, uma vida de paz em Jesus Cristo. Pois lembre-se, Jesus não está morto, Ele ressuscitou. O meu e o seu Jesus, Ele vive. Que a
graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai eterno, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a vida de todos os teus, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém. Eu sou o presbítero Marcos e vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais, se assim o Senhor nos permitir. Tchau! A Páscoa. Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos e chocolates e comemos um tão com a nossa família. Mas Páscoa não é isso. Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós, mandou o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 3,16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Sim, ele vive. E se hoje nós temos vida, temos porque Cristo nos amou. Deus é amor. E Páscoa é isso, o amor de Deus por todos nós. Nós, desejamos a todos vocês uma Páscoa cheia de Jesus, porque Ele Esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno. 2021, o ano da bênção de Deus na sua vida. Mike Cell, a sua assistência celular. Rua Amaro Branco da Silva, 301, Jardim Mauá. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Mais sucesso. Música, informação e participação do ouvinte. 13 horas e 43 minutos.